Salve, salve guerreiros, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Edson Moraes. Estamos de volta para dar sequência ao nosso estudo sobre cinemática. Hoje, especialmente, vamos trazer o tema sobre queda livre, tá? Vamos já iniciar, um pouco do nosso estudo voltado para as causas, os efeitos, dos movimentos, em breve a partir das leis de Newton, tá bom? Vamos falar um pouco da contribuição que Galileu Galilei deu para esse estudo, desde da condição e da mecânica para todos os movimentos, tá bom? Então vamos falar inicialmente dessa experiência de Galileu. O que foi que Galileu fez? Essa imagem que vocês devem estar vendo aí é a famosa Torre de Pisa, aquela torre que é inclinada, que fica na cidade italiana de Pisa. Então, ele demonstrou que soltando diversos materiais do alto da torre, do alto do prédio, esses materiais tendem a cair com a mesma aceleração. Tendem a cair e chegar no mesmo tempo. Só que no nosso dia a dia, se a gente for fazer isso, a gente verifica que aquele que for mais pesado, aquele que tiver mais massa, ou aquele que tiver, vamos dizer assim, for mais leve, tiver mais contato com o ar, eles vão cair com tempos diferentes, não é verdade? Porque ele também levou em conta o seguinte: se os corpos estiverem exclusivamente sobre a ação da gravidade, ou seja, vamos criar essa situação, numa situação a vácuo, numa situação onde se zerou o atrito com a resistência com ar. Então, independentemente das massas, os corpos vão cair, igualmente, tá? Vão cair apenas sujeitos à ação da gravidade. Porque ele demonstrou que isso não é uma propriedade nata dos materiais, dos corpos, e sim do espaço, do ambiente onde esses corpos estão submetidos. Tá bom? E aí ele chegou a um valor. Ele chegou a demonstrar que a aceleração da gravidade normal, tá aí esse Gzinho, deixa eu colocar aqui a nossa canetinha a laser. O Gzinho G0 ou GO, essa gravidade inicial, seria 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Isso implica dizer que a cada 1 segundo de queda de um corpo abandonado em queda livre, a velocidade vai aumentar em 9,8 metros por segundo. Então, diz-se que aí nós temos um movimento uniformemente variado, Então, a cada 1 segundo de queda, a velocidade aumenta em 9,8 metros por segundo. Só que é costume, dentro desse nosso assunto, muitas das questões, esse valor da aceleração ser arredondado para aproximadamente 10. Isso é apenas para facilitar os cálculos, tá? Mas esse é o valor verdadeiro da aceleração e isso ainda depende da altitude onde é feito o experimento. Isso ainda depende dessa outra variável. Ela pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tá? Mais para frente a gente vai comprovar também que isso depende da gravidade do astro onde está sendo feito, a experiência. Como a gente está fazendo essa experiência dentro do planeta Terra, a gente vai usar sempre esse valor 9,8 ou, na maioria dos casos, 10 metros por segundo. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos em frente. Vamos colocar aqui para vocês verem como foi uma das primeiras experiências de Galileu para o estudo do movimento, tá? Vou colocar aqui todas essas deduções já para a gente ir discutindo. Preste bem atenção. Nós temos duas situações. Primeiro, quando um corpo for arremessado para cima, quando a orientação da trajetória for subir, e aí isso vai ser sempre contrário à orientação da gravidade. Porque segundo o Galileu Galilei, isso para a mecânica clássica, tá? A orientação da gravidade é de que ela é sempre vertical e voltada para o centro da Terra. Ou seja, ela é radial. Como o planeta Terra é esférico, onde quer que você esteja, ela é radial, voltada para o centro da Terra. Outro dia a gente pode ter uma aula só para explicar o que é isso. Para uma pessoa que está no Polo Sul, para uma pessoa que está na linha do Equador, para uma pessoa que está no Canadá, por exemplo, como que a ação da gravidade vai atuar sempre sobre ele? Tá bom? É sempre vertical ou radial e orientada para o centro da Terra. Vamos assumir aqui para nós que é sempre vertical e voltada para baixo, tá bom? Então, gravidade
Quando não coincidir com a orientação da trajetória do movimento, então a gente diz que essa aceleração da gravidade será negativa. Quando coincidir, se a orientação da trajetória for, se o objetivo do corpo for cair, por exemplo, for abandonado, aí sim, ele vai, né, cair a favor da orientação da trajetória, então essa aceleração será positiva. Tranquilo? Pois muito bem. Vamos, né, dividir essas duas situações para a gente explicar. Quando um objeto é lançado a favor da orientação da trajetória, então sabe-se que ele está em contrária à ação da gravidade, né? E que no final da história o seu movimento será, né, vamos dizer assim, sua velocidade será positiva. Quando ele cair, né, a favor da orientação da trajetória, porém contrário, a favor da gravidade, porém contrário à orientação da trajetória, aí essa velocidade é negativa. Isso vocês já sabiam, né? Quando o movimento é progressivo, a velocidade é a favor da orientação. Quando é regressivo, é contrária à orientação. Tá? Tranquilo? Isso vale exatamente para quando um corpo é abandonado. Se o corpo é abandonado, né, de uma certa altura, está caindo a favor da orientação da trajetória e, portanto, da gravidade, portanto, essa gravidade positiva. Isso implica dizer que se o corpo estiver contrário a esse movimento, sua velocidade será negativa. Mas se esse corpo estiver caindo a favor dessa orientação da trajetória, sua velocidade é positiva. Tranquilo? Outra coisa importante. Quando o corpo atingir uma altura máxima, sabe o que vai acontecer? A bolinha vai subir, parar para voltar. Ou seja, ela está sendo vencida, né? Está sendo vencida pela ação da gravidade e num repouso, a gente chama até de repouso momentâneo, e isso só é possível exatamente para haver a inversão do movimento, ou seja, é um repouso por pouquíssima fração de segundo, apenas para voltar, né, ao solo, ou seja, para ele inverter o seu movimento e descer. Então, nesse exato momento, a velocidade é nula. A gente sabia disso, né? Lá no movimento uniformemente variado, quando um corpo precisa, né, trocar de orientação da trajetória, o que acontece é que para isso ser possível, tem que parar o veículo. Parando o veículo, a velocidade é nula. Tranquilo? Então, quando um corpo é arremessado, então ele já parte com uma velocidade inicial positiva. Quando ele chega na altura máxima, ele zera essa velocidade. Ao descer, ele sai lá da sua altura máxima com velocidade inicial zero, ou seja, ele parte do repouso e tende a avançar até chegar no solo com velocidade máxima. Ele vai atingir o solo com a velocidade máxima. Diga-se de passagem, ele atinge o solo com a mesma velocidade com que ele foi arremessado. Segundo, o tempo que leva para subir até a altura máxima é o mesmo que leva para descer. Tá? Isso é muito importante em queda livre. Outra coisa, se o corpo simplesmente for abandonado, o que vai acontecer é, parte do repouso, quando ele chega aqui embaixo, chega com velocidade máxima, e a nossa pergunta é, poxa, existem equações matemáticas para que eu ache essa altura máxima, para que eu ache a altura depois de 2 segundos de arremesso, para que eu ache com que velocidade então ele vai chegar embaixo, já que é a velocidade máxima? Sim. O que é que nós vamos fazer? Lembra que a aceleração agora será substituída por gravidade, porque eu estou dentro já de queda livre. Então, aproximadamente, já falei na lâmina anterior, 10 metros por segundo ao quadrado. Todo o espaço percorrido por um móvel agora, né, será trocado o S pela variável H de altura, tá bom? Então, aquelas duas fórmulas mais importantes que nós estudamos na aula anterior sobre o movimento uniformemente variado, que é o famoso sorvetão, onde tiver S, vou trocar por H. S inicial, altura inicial. Aceleração, gravidade. Tranquilo? E a fórmula, né, de vovô ativo, ou vovó ativa, né, como queiram, a gente vai trocar simplesmente a aceleração por gravidade. Aí percebe, coloquei aqui tudo maisinho, mas depende, né, da orientação da trajetória, tá? Se for a favor da orientação da trajetória, se for contrário, essas fórmulas podem assumir tanto mais quanto menos. Aonde, Edson? Aqui, ó. Mais G sobre 2 ou menos G sobre 2. Mais GT ou menos GT. Tranquilo? Beleza? Muito fácil. Outra dica infalível. Se um corpo levar 5 segundos para cair embaixo, 5 vezes a gravidade, que é 10, 50. Então, sempre você vai pegar essas questões.
né? Não questões que falam de uma posição de encontro, não questões que, depois de tantos segundos, houve uma parada e tal. Não, questões comuns, tá? 3 segundos, velocidade embaixo, 30 metros por segundo. 5 segundos, chegar embaixo, velocidade 50 metros por segundo. Basta multiplicar pela gravidade. Tá bom? Tranquilo? Então, informação final. O sinal da aceleração sempre vai depender do sentido do eixo que foi adotado, né? E não do sentido do movimento. Lembra disso. Vamos em frente. Olha a descrição matemática para a queda dos corpos feita por Galileu. Preste bem atenção. E isso é extremamente importante. Nem todo material traz isso para a gente. Os objetos em queda livre, ao partir do repouso, né, sempre vão apresentar deslocamentos sucessivos em intervalos de tempo. Só que isso é lógico, né? Mas de que maneira? Diretamente proporcional a uns números. Sabe que números são esses? Números ímpares, tá? Então, o objeto está em repouso. Quando ele caiu o primeiro segundo de queda, ele viajou uma distância, certo? Uma altura. Que essa altura, né? Muitos dos livros traz ela aqui, ó. Fórmula para a altura máxima. É uma formulazinha simples. A gente pode usar, inclusive, só ela em muitas das situações. Lembra? Foi o que foi feito aqui, ó. ΔH é o H final menos o H inicial, né? Esse H inicial estava no segundo membro. Quando ele vem para o primeiro, ele vem negativo. Então, a variação da altura vai depender de quê? Da velocidade inicial versus o tempo, mas metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Como quase sempre essa velocidade inicial é zero, então a gente fica só com ΔH igual a G T2 sobre 2, ou metade de GT ao quadrado. E, como gravidade, quase sempre vamos usar 10, você já pode partir até para o seguinte pressuposto. Metade de 10, 5. Então a altura sempre vai ser 5T ao quadrado. Tá bom? Então o que foi que Galileu demonstrou? Preste bem atenção. No primeiro segundo de queda, ele chamou isso de 1D, de percurso. Lembrando que 1D é um H, tá? Então tá aqui, ó. Para 1 segundo de queda, ficou H igual a G sobre 2 vezes T ao quadrado. Lembrando que T ao quadrado seria 1 ao quadrado, né? Tá bom? Aí grava esse valor, D. Para o segundo segundo de queda, então joga na mesma forma. H igual a G sobre 2 vezes 2T ao quadrado. Ora, 2T ao quadrado vai dar 4T ao quadrado, né? Quando eu dividir isso por G sobre 2, vai dar 2. Então fica 2GT ao quadrado. Sabe o que esse valor é em comparação ao primeiro? Esse valor é, em comparação ao primeiro, 4 vezes maior. Acredita? Esse valor é 4 vezes maior. Era como se eu dissesse isso aqui para você, ó. Deixa eu pegar agora uma caneta mesmo para a gente riscar. Presta atenção. Daqui para cá, 1 segundo de queda, me deu um resultado 1D de altura, né? Para o segundo de queda, segundo de queda, ó, aqui foi o primeiro. Para o segundo segundo de queda, olha o que é que vai acontecer. É como se o veículo ou o móvel já tivesse percorrido tudo isso. 1D mais 3D. Esse 3D, né, é a diferença do primeiro D e dessa altura toda percorrida, que é quanto? Quanto é que dá D com 3D? 4D. Sabe o que é esse 4D? É um valor que é diretamente proporcional ao tempo, aos intervalos de tempos. Por exemplo, caiu 1 segundo, 1D. Caiu 2 segundos, quanto é 2 ao quadrado? 4. Então 4D, 4H. Se for mais 1 segundo de queda, adivinha? Será o próximo quadrado perfeito. Quem é o próximo quadrado perfeito depois de 4? 9, né? Exatamente. Então 3 segundos de queda, 3 ao quadrado, 9. Conta agora aqui comigo. 1D com 3D com 5D. Não dá 9D? Edson, agora eu só quero saber por que esses valores aqui estão ímpares. Ora, quando você vai fazer a conta aqui, ó, eu agora vou pegar o meu apontador a laser. Quando você for fazendo a conta aqui de 1 segundo em 1 segundo, você vai achando esses valores quadrados perfeitos, porque é o valor cumulativo, né, da distância toda percorrida. Em 3 segundos, olha, em 3 segundos ele percorreu 9D, 9H de queda. Em 4 segundos ele percorreu 16D, tá? Mas, se eu quiser saber em cada trechozinho, isso é importante porque você pode pegar questões muito capciosas e você consegue resolver. Por exemplo, eu me lembro bem de uma questão que caiu na segunda fase da Universidade Federal do Ceará, quando ainda era assim, né? Primeira fase Enem, segunda fase era uma prova aberta. E dizia que um chuveiro
estava entreaberto, ou seja, estava deixando cair pingos numa razão de 4 por segundo. Aí a questão dizia assim, ó, depois que caiu o primeiro pingo, né, qual a distância entre o segundo e o terceiro pingo de queda dentro dessa mesma fração? Meu amigo, então muito aluno ficava doido com a situação dessa, com a questão desse jeito. Então aqui não, aqui ficou fácil. Se é 4 pingos por segundo, por exemplo, eu ia dizer que tudo isso aqui, ó, tá aqui as 4 bolinhas, né? Eram 1 segundo, né? Então eu ia ter o primeiro intervalo, o segundo, o terceiro. Ah, eu tinha que fazer mais um, né? Porque a primeira estava em repouso. E eu ia dizer que cada intervalozinho são números proporcionais ímpares. Está aqui, ó, diretamente proporcionais a números ímpares. Porque 1D mais 3D dá 4D. 4D com 5D dá 9D. Sempre vai dar o próximo quadrado perfeito. Ora, quem é o próximo número ímpar? 7D, né? Então soma aí, 9 com 7. Vai dar o 16, ó, que seria 4 segundos de queda. E aí é muito fácil, você ia saber qual a distância que separava um pingo do outro, qual a distância que separa um do outro, jogando nessa descrição de proporcionalidade de Galileu. Então isso é mágico. Isso você não encontra em vários lugares, tá bom? Tudo bem? Se você não entendeu, você dá uma recapitulada depois nessa parte. Tenta fazer algumas questões. No nosso slide eu coloquei uma questão para a gente resolver nesse estilo, só para você ver como é fácil, tá bom? E olha como que fica agora essa relação com agora o gráfico. No análise cinemática que nós estávamos fazendo, está aqui, ó. O corpo está em repouso. Quando ele cai, ele percorreu 1D de distância. No segundo segundo de queda, ele já percorreu 3D de distância, porque ao todo ele percorreu 4D, lembra? No terceiro segundo de queda, ele vai percorrer 5D de distância, porque ao todo, em 3 segundos, esse cara já andou 9D de distância, ou 9D de altura, tá bom? E você lembra, deixa eu voltar para você ver, a fórmula de velocidade, né, uma equação de primeiro grau, V jeta, né, ó, velocidade final igual a velocidade inicial, mais G vezes T. Lembrando que essa velocidade inicial a gente vai assumir partindo do repouso, então o gráfico é uma reta, parte do zero, e aí eu vou ter nesse eixo velocidade, nesse eixo tempo, né? Então, passando 1 segundo, você lembra qual era a distância percorrida por o móvel em queda livre? 5, lembra? H igual a G sobre 2 vezes T ao quadrado. Então, tempo 1 ao quadrado é 1, vezes G sobre 2, que é 10 sobre 2, dá 5, né? Então, em 1 segundo de queda, em 1 segundo, caiu-se 5 metros. Então, a velocidade depois de 1 segundo aqui, ó, vai atingir 10 metros por segundo. Não é assim? Velocidade igual a G vezes T, velocidade é 10 vezes 1, 10. Agora, o mais interessante nesse gráfico é o seguinte. No segundo segundo de queda, olha, a área abaixo do gráfico. Você lembra o que aqui sempre me dá? A área abaixo do gráfico sempre vai me dar o deslocamento. Tu lembra disso? Lá das nossas aulas iniciais de cinemática? A área sob o gráfico sempre vai me dar o deslocamento. Portanto, no primeiro segundo de queda, 1D. No segundo segundo de queda, 3D, está aqui, ó, os 3D. Que se eu somar com o primeiro, ou seja, vai me dar os 4D, que seria aquele quadrado perfeito, né? E no segundo segundo de queda, a velocidade já atingida pelo móvel, 20. No terceiro segundo de queda, atingida pelo móvel, 30. Então, eu preferia que você aprendesse esse gráfico. Esse gráfico aqui você já dá inúmeras respostas. Olha, no terceiro segundo de queda, o objeto, se cair no chão com 3 segundos, ele chega lá embaixo com 30 metros por segundo. A distância toda percorrida por ele, olha como é fácil. No primeiro segundo é 5. No outro é 3 vezes 5, dá 15. E no outro é 5 vezes 5, que dá 25. Soma tudo isso. 25 com 15 vai dar 40, com 5, 45. Pronto. Em 3 segundos de queda, um corpo caiu de uma altura de 45 metros, é aproximadamente a estátua de Nossa Senhora de Fátima aqui no Crato, né? E ele chega embaixo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Tá vendo como é fácil? Como é tranquilo? Se você manjar mesmo esse gráfico, essa análise gráfica das proporções de Galileu, você vai ganhar muito tempo em queda livre, tá? Vamos em frente. Vamos agora praticar, né? Um corpo é abandonado do alto de uma torre de 125 metros. Altura em relação ao solo, tá? Então vamos lá. Desprezando a resistência do ar, lembrando que eu vou, né, num slide futuro,
fazer uma videoaula nossa só sobre agora a influência da resistência do ar na queda dos corpos, tá bom? E admitindo que a gravidade nesse local seja de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, na Terra, encontre, letra A, o tempo gasto para atingir o solo e B, a velocidade ao atingir o solo. Muito fácil. O que é que eu vou fazer? Eu tenho H, eu tenho G. Tu lembra da fórmula? H igual a 5T ao quadrado, ou seja, metade de G. Então, até de cabeça a gente faz. 125 dividido por 5, 25. 25, se eu extrair a sua raiz quadrada, vai dar 5. Então, o tempo para chegar ao solo é 5 segundos. Não é fácil? E a velocidade? Lembra que eu falei? 5 vezes 10, 50. Está feito, 50 metros por segundo. Mas vamos ver nossa resolução. Está aqui, ó. Posição inicial 0. Velocidade inicial, ele parte do repouso. Um objeto é abandonado. Se ele é abandonado em determinado instante, antes de ser abandonado, ele está em repouso, né? E a gravidade é 10. Então, se eu ainda for pegar a origem lá daquela fórmula e substituir, ó, espaço inicial, ou altura inicial é 0, velocidade inicial é 0, então g sobre 2, ou seja, 10 sobre 2 é 5, vezes o tempo ao quadrado, que eu não sei, né? Ora, mas eu tenho o h, né? O h é 125. 125 é igual a 5t ao quadrado, se eu dividir aqui todo mundo por 5, então vai ter 25 e aqui vai ter t ao quadrado. Esse quadradozinho passando para o outro membro, ele passa em forma de raiz, não é isso? Então, quanto é a raiz quadrada de 25, perdão? 5. Então, o corpo leva 5 segundos para chegar embaixo, tá bom? E agora, a velocidade para atingir, eu vou pegar a fórmula de vegeta, né? Ó. V igual a velocidade inicial 0, gravidade 10, vezes o tempo, que é 5. 10 vezes 5, 50 metros por segundo. Quer saber essa resposta em quilômetros por hora? Como é que faz? Multiplica por 3,6, né? 50 vezes 3,6, isso deve dar 180 km por hora. Então, tá vendo? Um objeto caindo de uma altura de 125 metros, ele chega embaixo com 180 km por hora. Tranquilo? Olha essa questão como ela é interessante, uma questão bem completa, né? Um corpo, ele é lançado do solo verticalmente para cima, tá? Com velocidade inicial agora de 20 metros por segundo. Ele agora não está partindo do repouso. Então ele já é lançado. Lembra que a gente dizia isso no início da nossa aula? Quando o corpo é lançado de baixo para cima, ele já sobe com uma velocidade. Agora essa velocidade só tende a diminuir, porque a ação da gravidade vai passar a imperar sobre o objeto. Na nossa futura aula eu vou lhe dizer que ela leva alguns segundos para isso acontecer, totalmente a ela neutralizar a sua velocidade e fazer ela retornar, tá bom? Então, desprezando a resistência do ar e admitindo que a gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado, encontremos a função horária da altura em função do tempo, a função da velocidade em função do tempo, o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima em relação ao solo, o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo. É muito fácil, o tempo gasto para retornar ao solo é o mesmo para subir, é o mesmo para descer. Portanto, se eu souber o de subida, eu dobro esse valor e eu acho. Isso é muito fácil. A velocidade do corpo ao tocar o solo, muito fácil. Se eu souber a velocidade de subida ou a de descida, eu multiplico isso por 10, que eu acho a velocidade. E os gráficos da função, das duas funções. Vou logo te dar um spoiler. O gráfico da função a altura, né, é um gráfico de uma função de segundo grau, quadrática. Então, é uma parábola, né? Se um corpo é abandonado, né? Quando o corpo é, abandonado não, quando o corpo é lançado, essa velocidade sempre vai diminuir, porque está indo contrário à ação da gravidade, né? Ah, então já sei, vai ser um arco de parábola. Olha, é até fácil de você lembrar, o corpo subiu e desceu, ó. É um arco de parábola, inclusive voltada para baixo. Quando o corpo é abandonado não, então é o contrário, tá? A concavidade seria voltada para cima. E o gráfico da função velocidade, lembra que a função velocidade é uma função de primeiro grau, vai ser uma reta, tá? Essa reta vai ser decrescente, por quê? Porque o corpo está subindo, está diminuindo sua velocidade, até chegar um momento que vai parar e depois vai aumentar. Tranquilo? Então vamos fazer nossa questão. Tá aí ela todinha, ó. Vou pegar a letra A para achar a função horária, eu pego, lógico, né? A função horária do deslocamento. H inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Coloquei aqui nossa imagem para você entender qual é a situação. O corpo é lançado para cima, a favor da orientação da trajetória,
Isso quer dizer que ele está contrário à ação da gravidade. Então, lá nas nossas fórmulas, onde tiver gravidade, eu vou colocar negativa. A velocidade inicial é 20 e ele não tinha percorrido a altura nenhuma. Então, a altura inicial é 0. Tá bom? Então, h é igual a 0 mais v vezes t menos metade da gravidade, dá 5, né? T ao quadrado. Pronto, achamos a nossa primeira função. Tá vendo? É uma função de primeiro grau, é uma função de segundo grau, é uma função quadrática. O a está negativo, a concavidade será voltada para baixo. Tranquilo? Muito fácil. Na letra B, a função da velocidade. Velocidade ó, é uma função de primeiro grau. Essa é muito fácil de escrever, né? 20 menos a gravidade 10t. Você lembra de derivada? Isso aqui você poderia fazer simplesmente assim, ó. Derivada de 20t, esse 1 desce multiplicando, e aqui vai ficar 0 menos 1. Não é isso? Aliás, 1 menos 1 vai dar 0. Então vai sumir o t, fica só o 20. O 2 desce multiplicando, 2 vezes 5, 10, ó. E daqui vai subtrair 1. Então 2 menos 1, 1. Tá vendo? Muito fácil, se aplica sempre, né? Então tá aqui, ó. É a função da velocidade, 20 menos 10t. Sabe o que quer dizer? Que 20 é o coeficiente linear, é onde vai tocar em y, porque o gráfico é do tipo v vezes t. Então, ele vai sair de 20 e vai decrescer. Por que ele vai decrescer? Porque a aceleração é negativa, né? Então, o coeficiente angular é negativo, reta decrescente. Tá bom? Letra C. Como que eu faço para achar o tempo que ele leva para atingir a altura máxima? Você lembra que na altura máxima a velocidade final é 0? Então eu pego essa fórmula que eu acabei de descobrir da função da velocidade, substituo a velocidade por 0. Então 0 é igual a 20 menos 10t. Passa 10t para o primeiro membro, fica 10t igual a 20, é porque o tempo então é 2 segundos. 2 segundos para subir, 2 segundos para descer. Então ao todo leva 4 segundos para retornar ao solo. A gente já respondeu uma questão lá mais da frente, não é isso? Então letra D. Que altura máxima atingiu esse corpo? Ora, em 2 segundos. Você lembra? Até de cabeça a gente faz. Em 1 segundo, ele percorre 5 metros. Como é que eu sei disso? H igual a 5t ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 5 é 5. No segundo, seja de queda ou seja de arremesso vertical para cima, segundo de queda é 3 vezes o d. Lembra? 3 vezes 5, 15. 15 com 5 do primeiro segundo, 20. Tá aqui, ó. Mas eu fiz de outra maneira para você ver, né? Tava tentando aqui mentalmente fazer pelas proporções de Galileu, mas a gente faz pela fórmula também. A altura é igual a 20t menos 5t ao quadrado. Então você quer saber que a altura ele chegou depois de 2 segundos. 20 vezes 2, 40. 5 vezes 4, 20. 40 menos 20, 20. Tá vendo? É a altura máxima atingida pelo móvel. A letra E ele pede qual é o tempo total para retornar ao solo. Lembra, se ele levou 2 segundos para subir, ele leva 2 segundos para descer. Então, o tempo total, 4 segundos. A pergunta da F é assim. Qual a velocidade atingida, né? Vamos tirar a nossa dúvida. Qual a velocidade do corpo quando ele toca o solo? Presta bem atenção. A gente em algum momento queria saber o que ia acontecer quando ele voltava? Não. Porque no início a questão foi arremessada para cima. Se algo acontecer, em especial sobre velocidade, quando ele retornar, quando ele voltar, isso é contrário à orientação da trajetória. Então essa velocidade ela tem que ser negativa. Tranquilo? Então eu vou pegar a fórmula da função horária da velocidade. Onde tiver o tempo eu vou substituir por 4, né? É o tempo que ele leva para subir e para descer. Então 20 menos 10 vezes 4, 20 menos 40, portanto menos 20. Negativa porque é contrária à orientação. Tranquilo? Né? Tá dando para você enxergar aqui, eu não estou ocupando esse espaço não, né? Muito bem. Só tá faltando a G, né? Quais os gráficos? Vamos ver como é que fica. Tá aí, ó, bonitinho. Gráfico de uma função horária dos espaços, 20 menos 5t ao quadrado. Como é que você resolve isso aqui? Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Você pode fazer por Delta e Bhaskara, só que você pode fazer ainda de uma maneira muito mais fácil. Como? Pega aqui os valores que são comuns e faz uma evidência. Quem é que está aqui e aqui ao mesmo tempo? O 5 e o t, concorda? Então, ó, se eu dividir isso aqui, 20t por 5t, vai dar 4. Se eu dividir 5t ao quadrado por 5t, vai dar t. Moral da história, ficou 5t que multiplica. Eu devia estar fazendo aqui na canetinha, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, 5
T é o fator comum, né? Por quem eu dividi. Se você tem dúvida nisso, assista aí nossas aulas de fatoração, uma playlist que nós temos só sobre matemática básica, tá? 20t dividido por 5t, 4, tá? Menos 5t ao quadrado dividido por 5t dá t. Ora, quando eu quero resolver uma função, uma equação, o que é que eu faço? Eu igualo isso a zero, não é isso? Aí eu pergunto para vocês. Minha gente, quando é que dois números multiplicados dá zero? Ó, 5t está multiplicado por esse parênteses. Quando é que dois números multiplicados dá zero? Quando um dos dois é zero, óbvio, né? Então vamos dizer que o primeiro é zero. Então se eu pegar 5t igual a zero, qual o número que multiplicado por 5 vai dar zero? Zero. Então, primeiro t é zero. Então, é o nosso t inicial. Já achei o meu telinha, tá? E o meu segundo telinha, quem é, ó? 4. Como é que a gente sabe? Agora é hora de pegar esse parênteses e igualar a zero. Por que você vai fazer isso? Você não já tinha dito que 5t é igual a zero? Ora, quando eu multiplicar também 0 por 0 dá zero, não dá? Então eu pego esse parênteses, 4 menos t igual a zero. Aí eu vou demonstrar que ele não é zero, tá? 4 menos t igual a zero, passa a variável para o outro lado, t é 4. Pronto, achamos t' e t duas linhas sem fazer Bhaskara. T' é 0, t duas linhas é 4. Então, concavidade voltada para baixo, porque se trata, né, de um A negativo, tranquilo? Valor 2 e 20 seriam as coordenadas do vértice, tá? Isso é fácil de conseguir. Coloquei porque coloquei, mas nem precisa, tá bom? Esse 20 é a altura máxima que a bolinha atingiu, é mesmo. E ele levou quanto tempo para fazer isso? Levou 2 segundos, ó. Então tá vendo como matemática e física andam juntos? Então em 2 segundos atingiu o máximo. E mais 2 segundos atingiu o mínimo. Tranquilo? E para encerrar, velocidade igual a 20 menos 10t. O gráfico é o gráfico de uma reta, né? Parte de 20, que é o coeficiente angular. Por ele ser negativo, a reta é decrescente. E eles vai no máximo até 4, né? Porque em 4 segundos, né, ó, a gente já tem, né, o retorno da bolinha. Então de 20, olha que curioso isso, tá? De 20 até 2, né, eu tenho velocidade negativa porque ele está subindo. E de 2 até 4 eu tenho velocidades negativas porque ele agora está descendo. Contrário à orientação da trajetória. Tranquilo? Feita a nossa questão aí, né, uma questão boa. E para a gente encerrar nossa videoaula, vamos à última questão. Vou tentar fazer essa questão toda pela proporção de Galileu, tá bom? Uma pedrinha de argamassa se despende do topo de um prédio antigo, atingindo o solo com uma velocidade escalar de 40 metros por segundo. Lembra uma coisa? Quando ele atinge embaixo 40 metros por segundo, sabe quanto tempo levou para chegar embaixo? Só 4. Quando você tem velocidade, basta tu dividir por 10 da gravidade que tu acha o tempo, tá bom? Considerando que a gravidade é 10, tá vendo? Desprezando a resistência do ar, qual é a altura do prédio? Vamos lembrar? Em 4 segundos. No primeiro segundo é D, que é 5. No segundo segundo é 3D, que é 15. No terceiro segundo é 5D, 25. Se eu somar tudo já dá 45, lembra? E no quarto segundo de queda, que a gente já sabe devido à sua velocidade, né? Aqui, ó. No quarto segundo de queda é 5D já foi, 7D. 7 vezes 5, 35. Quanto é 35 mais 45? 80 metros. Fizemos a questão toda. A altura do prédio é 80, o tempo de queda é 4. Tá bom? Mas vamos colocar. Tá aí a figura que eu estava fazendo de cabeça com vocês. Ó. O primeiro segundo de queda é 1D, que é 5 metros. O segundo de queda é 3D, que seria 3 vezes 5, 15. O terceiro segundo de queda, 5D, que seria 5 vezes 5, 25. E a questão ainda vai para mais um, né? Mas senão ia me cobrir aqui, ó. 7D, 7 vezes 5, 35. Mas quer fazer por as fórmulas, está aqui, ó. Se a velocidade é 40 metros por segundo e a gravidade é 10, se eu substituir na fórmula, eu vou achar que o tempo é 4, né? Portanto, em 1 segundo, a altura percorrida é 5. E em 4 segundos, é 16D, né? Se você somar tudo. 3 mais 7 mais 5, perdão. 1D mais 3D mais 5D mais 7D. Vai dar 16D, que é a mesma coisa que 16H, né? Cada H é 5, 16 vezes 5, 80 metros. Muito fácil, né? Essa foi nossa aula sobre queda livre, tá? Eu sou o professor Edson Moraes.
Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. E você, aluno nosso da EREM ABC, vá lá no seu livro, no seu material didático, na página 80, e agora é a sua vez de tentar resolver as questões. Até mais!